Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. A gente vai aprender aqui alguns princípios, tá? Do pool de liquidez e eu separei em 4 pontos para a gente entender melhor para quem está iniciando na área, tá? Começando pelo que é pool de liquidez, de onde vem o lucro da pool de liquidez, como funciona, né, esse esquema, e por último, né, a gente tem os riscos envolvidos. Como a gente sabe, tudo tem risco, e não é diferente nas pools de liquidez. Então a gente vai também aprender aqui os riscos básicos de o que a gente precisa tomar cuidado quando a gente está começando, ou né, durante toda a nossa jornada ali nessa área, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui sem enrolação, direto ao. Para o nosso exemplo desse vídeo, para vocês entenderem na prática, eu estou pegando aqui uma pool de liquidez real, né, que eu tenho aqui na rede da Solana. Aqui eu tenho US$ 567 e até agora, né, isso aqui é mais ou menos o período de um dia, tá, que eu deixei aqui. E ele está gerando esses US$ 14,49. E bom, isso para né, um período mais ou menos de 24 horas é fantástico. Não existe outro investimento que eu consiga pensar que chegue perto do rendimento como esse, né? As redes da Solana têm sido mais altas nesses últimos dias, depois da posse do Trump, que eu estou gravando no dia 22, tá? Então, tá mais alta do que o normal, mas em geral, tá? Em geral, é um pouquinho mais baixo, mas não tão mais baixo que isso, tá? Não chega a ser tão, né? É um pouquinho menor, mas não tão menor do que isso. Mas tá inflado um pouquinho, tá? Para ser bem realista com vocês. Mas, então, esse é o meu rendimento atual, tá certo? E vou fazer uma comparação bem rápida de como funciona o sistema de pool de liquidez e como, né, a comparação com a questão dos bancos atuais, tá? Como funciona o sistema bancário atual. Eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem de uma forma simples o que é, né, uma pool de liquidez. Todo sistema fiduciário, tá? Todo sistema que envolve dinheiro, todo sistema bancário, qualquer sistema que tenha dinheiro, ele tem geralmente esse ponto que é o ponto da liquidez. Liquidez, para quem não conhece esse termo, é, de uma forma bem resumida, é a possibilidade de você tirar dinheiro ou transferir dinheiro de forma imediata, sem necessária. Então, vou dar um exemplo para você. Se você for no banco agora e falar, olha, eu quero tirar R$ 500, que é o US$ 500 do banco. O banco vai ter a obrigação de olhar e falar, ok, então você quer tirar em dinheiro? Toma aqui em dinheiro. Ah, eu quero transferir para um outro banco. Ok, então transfere para outro banco. E essa resposta, né, a gente chama de liquidez. Então, seria diferente se você chegasse no banco e falasse, olha, eu quero tirar US$ 500. Ele fala, olha, não tem esse dinheiro agora. Pode ser depois? E aí, o que aconteceria? Um caos, né? Seria um caos bancário ali, né, instalado na hora. E isso seria a gente poderia falar que é um problema de liquidez, porque o banco não tem liquidez para poder fazer as transações que os clientes precisam. Então, isso funciona da mesma forma aqui para essas plataformas, para essas redes de cripto. A gente tem que ter essa liquidez. Aí você pode montar liquidez para quê exatamente? Para fazer transações, tá? O tempo todo, 24 horas por dia, tem pessoas trocando muitas vezes um token por outro token, tá? Eu estou dando um exemplo aqui, né, essa pool de liquidez ao estar utilizando esses dois tokens, então eu posso dar esse exemplo. Vamos dizer que eu quero comprar algumas Solanas, né? Eu vou vir aqui, né, em plataformas como essa e vou falar, olha, eu quero trocar meu USDC, que quem não conhece, né, se alguém não conhecer por acaso, tanto o USDC como também o USDT, ó, o USDT, são moedas, né, que a gente chama de stablecoins, que são moedas pareadas no dólar. Então, um USDT, um USDC vai sempre valer $1. Então, você fala, né, por exemplo, eu quero trocar aqui 3 USDC né, quero comprar 3 USDC de Solana. Então, simplesmente, né, você vem aqui e faz essa troca e esse é o ponto, né? Se não tiver liquidez o suficiente, imagina que frustrante, né? Você chega ali, quer fazer as suas trocas e você não consegue, né? Você fica limitado porque a rede não tem liquidez o suficiente.
E, como vocês podem imaginar, isso seria totalmente inviável para ter uma rede assim. Só que no banco, né? O banco você não tem muitas opções de bancos, principalmente aqui no Brasil, né? Ou seja, é um monopólio gigantesco de banco. Tem outros lugares que tem, sim, uma grande variedade, mas nem se compara com a variedade que a gente tem no mundo de DeFi, né? Das finanças descentralizadas. Aqui a gente tem inúmeras opções, mas inúmeras mesmo, tá? Não existe um lugar no mundo que tenha tanto banco quanto aqui a gente tem de redes diferentes, tá? Então o dinheiro ele fica muito mais disperso. E aí vem a questão, né? Vem o dilema. Como eu tenho liquidez numa rede que tem tanta disputa, né? Tem tanto livre mercado entre eles. E aqui, né? Então foi essa questão da pool de liquidez foi uma das soluções encontradas para resolver esse problema. Outro ponto trazendo aqui, tá? Que já vai até para segunda, respondendo também a segunda pergunta. A pool de liquidez a gente sabe que gera dinheiro, né? Que vocês chegaram nesse vídeo com essa promessa, que você consegue fazer dinheiro com a pool de liquidez. Então, da onde vem esse dinheiro que a gente gera na pool de liquidez? Vocês podem ver aqui que se eu quisesse realmente fazer essa transação, ele teria essa fee, né? Que é a nossa taxa de transação. Tá um pouco alta, tá, pessoal? Geralmente é bem mais baixo que isso, mas como eu comentei, tá mais alto que o normal. Aqui, tá? Você pode ver que é bem variável, né? Tem momentos que ele fica absurdo, né? 2 dólares e 70. É absurdo uma taxa dessa, é muito caro, não compensa, tá? Mas o normal dele é bem mais baixo mesmo, tá? Aqui 77, abaixou um pouquinho. E o normal é de 1 centavo ou menos de 1 centavo aqui na rede da Solana. Mas aqui tá bem alto. Então você pagaria uma taxa para poder fazer essa transação. E aqui na rede, né, nas redes EFIs, você vai pagar taxa por todas as transações que você fizer. Mas como eu falei, isso não é para assustar, né? Então, é na verdade uma forma que você paga taxa por tudo, tá, pessoal? Quando você faz um Pix, você imagina, por exemplo, que você não está pagando taxa, que é de graça, mas lembra que o tanto de imposto que você paga, se o governo quiser, né, botar alguma coisa entre aspas de graça, você pode ter certeza que toda a manutenção vai ser feita utilizando seus impostos. Então, não existe nada gratuito, não, tá? É uma grande ilusão acreditar que existe algo gratuito, né? Tudo tem taxa, tá, pessoal? Na vida real, tudo tem taxa também. Não tem nada que o governo seja bonzinho, que alguém seja bonzinho, o banco seja bonzinho e vai te fazer uma transação gratuita, não. É tudo abaixo de taxas. E aqui, na verdade, as taxas são muito mais baixas do que a gente paga por coisas que a gente acha que é gratuito, tá? E aqui, então, a gente paga as taxas e essas taxas são utilizadas para alimentar a rede em si, né? E para poder alimentar também as pessoas que dão liquidez para essa rede. Então, vamos dizer que eu paguei 1 dólar, né? Estou jogando uma taxa extremamente alta, mas vamos dizer que eu paguei 1 dólar, né, nessa transação aqui para fazer essa transação. Esse 1 dólar eu utilizaria, né, para poder. Aqui, ó, já baixou para 9 centavos. Então eu utilizaria, né, para poder alimentar a rede, só que a rede ela pegaria uma parte e a outra parte ela distribuiria entre as pessoas que estão fazendo essa rede ter a liquidez. Então é como se fosse, né, também fazendo uma comparação com o mercado que talvez vocês conheçam bem, que seja a parte ali de ações, né? Então a empresa pega uma parte do lucro para ela e o resto ela distribui entre os, né, como dividendo para os investidores. Aqui é uma lógica parecida, não é a mesma coisa, mas é uma lógica parecida, tá? Então você recebe essa recompensa por dar liquidez para a rede. Então toda vez, né, você não recebe, por exemplo, a gente sempre nas nossas pools, a gente precisa de um par de tokens, tá? A gente vai precisar escolher 2 tokens e a gente vai trabalhar em cima da liquidez desses 2 tokens. Então, por exemplo, se alguém trocar o SDC por WBTC, né, um outro token, baseado, né, um token que é pareado no Bitcoin. Aqui, nesse caso, eu não receberia nada, né? Porque eu só estou trabalhando em pessoas que fazem troca de Solana para o USDC ou USDC para Solana. Se envolver outros tokens, eu não vou receber nada por isso. Eu estou dando liquidez apenas entre esses 2 tokens, tá? E aqui, então, se eu fizesse essa troca, como ele está entre os 2 tokens, eu receberia uma partezinha dessa taxa. Então, eu fiz ali, né? Vamos dizer que seja
esse $1 e cada pessoa receba meio centavo. Então eu receberia aquele meio centavo e aí essa seria a minha recompensa. E você pode pensar e falar, nossa, mas meio centavo às vezes é muito, na verdade a maior parte do tempo é muito menor do que meio centavo por transação, tá? Só que não é uma transação, são milhares de transações por dia. Então, aquele ditado do, né, de grão em grão a galinha enche o papo é exatamente o que acontece aqui. Você vai recebendo fraçõezinhas de centavos até que se torna um centavo, torna 10 centavos, 90 centavos, $1, $2, e vai juntando, né, de pedacinho em pedacinho. E é assim que a gente, como funciona, né, a parte do ganho aqui, né, nas pools de liquidez, tá certo? Então, é explicado o que é, basicamente, né? De onde vem o lucro, eu vou explicar um pouquinho para vocês de uma forma bem rápida, como se fosse um compiladão, tá? De como funciona uma pool de liquidez ali, né, de uma forma mais rápida, tá? Um intensivão. Eu vou fazer mais vídeos, não se preocupe, vou fazer mais vídeos ali em detalhes sobre cada parte de como funciona uma pool de liquidez na prática, mas em geral, vou passar ali os pontos mais importantes que vocês saibam, tá ok? Para começar, então, um ponto que eu já falei, mas vou reforçar. Então, uma pool de liquidez ela se baseia na troca, né, de você prover liquidez para dois tokens, para troca entre dois tokens, tá? Podem ser qualquer token, tá, que vocês imaginarem, praticamente, mas você sempre tem que ter dois tokens. Aqui vem um ponto importante, que sempre escolham tokens confiáveis, não escolham aquelas meme coins que você não tem nem certeza se isso vai durar até o final do dia, tá? Então escolham dois tokens confiáveis e esses dois tokens que vocês escolherem vai ser os tokens base de vocês para uma pool de liquidez. Você pode ter várias pools de liquidez com diferentes tokens, tá? Não tem problema. Então, mas basicamente a primeira escolha é escolher os dois tokens que vão ser a base da sua pool. Depois, né, a gente tem alguns pontos importantes aqui também, que é o nosso price range, tá? O price range aqui ele vai ser a faixa, né, de preço que você vai trabalhar. Eu tenho aqui marcado para facilitar para vocês. Ó. Essa daqui eu escolhi esse price range, tá? Que é de $238 e 44 centavos até 268 e 94 centavos. Então, enquanto né, a nossa Solana estiver valendo dentro desse intervalo, até vocês podem ver que eu fiz uma linha, que vocês podem ver que a maior parte do tempo a Solana estava dentro desse range aqui, mas teve um momento que ela saiu. Né? Então, a nossa pool de liquidez vai nos dar essas partezinhas, essas porções de taxas, enquanto a Solana, né, ou qualquer a outra moeda que você tiver escolhido, estiver dentro, né, dessa faixa. Então aqui, ó, aqui eu estava ganhando taxa, só que ele saiu. Aí eu parei de ganhar taxa. Ficou pausada, né, ficou inativa a minha pool. Foi aqui, voltou, e quando desceu, voltou a ganhar taxa. E aí eu ganhei taxa até sair de novo, né? E todos esses movimentos, aqui eu parei de ganhar taxa e aqui eu voltei e tenho ganhado taxa até então, né? Então esse range ele ajuda a definir o espaço em que a gente vai ganhar taxas. E aqui, né? Aqui quando a gente sai, né? Como eu fiz a minha pool baseada em um SDC para Sol, né? Para Solana. Quando eu passo para cima do meu limite máximo, eu saio todo comprado em USDC. Então, passei daqui, comprei, né, só tenho dólar. Vendi todas as minhas Solanas e só tenho dólar. Mas quando ele vai aqui para baixo e passa da linha mínima, eu tô todo comprado em Solana. E isso é uma estratégia muito legal para você comprar na baixa e vender na alta, né? Então é uma forma bacana ali que a gente tem da gente evitar qualquer problema né, vamos dizer assim, de comprar caro e vender barato. Aqui isso não aconteceria, tá? A gente sempre estaria comprando no baixo e vendendo no alto. Então, vamos dizer que, né, aqui seja o meio. Vou pegar aqui, ó, pegar o meio exatamente aqui, tá? Então esse daqui seria o meio, seria mais ou menos 257, tá?
seria o meio desse range. Então, a partir do, né, então se eu estou no meio do range, ele está exatamente 50% de USDC, 50% de Solana. Mas com ele, vamos dizer que a Solana então começou a baixar o preço. Ele vem comprando Solana enquanto a Solana está baixando o preço. Então ele vem comprando, 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 comprando. Opa, a Solana começou a aumentar o preço. E aí ele começa a vender Solana, vender Solana, vender Solana, vender Solana, vender, 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 até chegar nesse ponto. Então você pode ver que isso é um mecanismo bem legal, né? Que você vai comprando na baixa e vai vendendo na alta. E além disso, né, você vai gerando as taxas de rede, você vai ganhando essas taxinhas no meio desse caminho, tá? Então, existe várias estratégias que as pessoas utilizam, aí depende do seu objetivo pessoal, né? Mas dá para fazer várias estratégias. Tem até como você fazer uma estratégia, quando você vê que o mercado vai cair, você faz o seu range ali focado, você só coloca dólar e vai comprando, né, Solanas ou Bitcoins, por exemplo, até ele chegar no seu range mínimo e você comprou vários Bitcoins mais baratos, tá? Mas é assim que funciona, né, basicamente o nosso range. E aí você pode levantar uma pergunta que é muito válida. Eu tive essa pergunta quando eu comecei, né, nesse mundo. Eu falei, olha, se só gera taxa, né, enquanto o preço está dentro do meu range, por que então eu não coloco um range gigantesco? Então, por exemplo, eu colocasse aqui 3.000 de range, né, máximo, e 2.000, não, 3.000 não, desculpa, 300, né, dólares de range, e o mínimo 100 dólares de range. Seria um range gigantesco que quase nunca sairia, né? Estaria o tempo todo gerando taxa. E por que que eu não faço isso? Por que que as pessoas não fazem isso? Não seria mais fácil? E vamos lá. Tem um princípio que é importante a gente entender para saber o porquê a gente não faz isso, tá? Pode ser feito, tá? Realmente geraria taxa o tempo todo, só que tem um ponto, tá? Aqui tem a regra. Explicar isso, eu vou explicar de uma forma bem simples. Eu vou fazer um vídeo específico do porquê disso, tá? Porque para mim foi bem difícil de entender isso no começo. Demorou um tempo, então vou tentar explicar aqui de uma forma geral. Depois a gente faz um vídeo específico sobre o porquê disso, tá? A gente pode fazer aqui três tipos de range, basicamente. A gente pode fazer o range gigantesco, como esse exemplo. Só que o que vai acontecer? Ele vai ser um range muito grande, então ele vai gerar taxa o tempo todo, só que vão ser taxas menores. Então, ranges muito largos, eles geram pouquíssima taxa. Então você vai estar gerando o tempo todo, mas só que vai ser bem pouquinho mesmo, tá? A gente tem os ranges médios, que eu considero esse range meu aqui um range médio, que aqui você pode ver que grande parte do tempo estava dentro do range, só que teve momentos que saiu, né? E aqui eu tenho também ganhos médios. Então, você pode ver que agora, nesse momento, essa porcentagem de ganho é variável, mas nesse momento está 1,44, né? E aqui então é um ganho médio, tá? Um ganho médio para mim já é o suficiente. Então a gente vai vendo aqui, né, que ele vai ficando a maior parte do tempo, saiu do range, para de receber taxa, mas quando volta, e não demora muito para voltar muitas das vezes, eu volto a ganhar taxas e os valores são médios, e para mim é uma boa estratégia. E tem pessoas que fazem ali, vamos dizer assim, ranges bem pequenininhos, bem apertados. Por exemplo, daqui para cá. Vou dar o exemplo, né, desse range bem mais apertado. E aqui, né, tem pessoas que preferem, tem pessoas que têm estratégia para poder fazer isso. Eu, particularmente, não gosto muito, porque, como vocês podem ver aqui de primeira, o range sai toda hora, né? Então você veio aqui, olha, ele já saiu. Veio aqui, aí ele entrou um pouquinho, já saiu. Aí ele entrou um pouquinho, já saiu. Aqui ele até que ficou dentro de uma, né, até de uma forma bem legal. Se ele tivesse pego só esse pedacinho, teria feito uma boa grana mesmo, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse só esse range nesse pedacinho, aqui eu estou recebendo agora 144, né? Provavelmente teria subido para 189, desculpa, 289, 3%. Então, eu estaria ganhando mais. Só que lembrando, eu precisaria que o mercado ficasse sempre aqui, porque se ele sair, eu já não recebo mais nada. Então, ranges muito apertados pagam muito bem, só que geralmente eles não duram muito tempo. Então, acaba que você recebe menos, porque, né, 24 horas do dia você só consegue gerar taxas por meia hora. Você não vai ganhar nada, né? É muito mais fácil ter um ganho médio por 24 horas do que ter um ganho
muito, muito bom, só que por 30 minutos, entendeu? Então a gente tem esses três tipos. A gente tem o range apertado, o range médio e o range largo. Tudo depende da sua estratégia, depende principalmente também do momento de mercado. Se o mercado está extremamente volátil, mas extremamente volátil mesmo, talvez seja interessante a gente fazer um range mais largo. Agora, se a gente percebeu que o mercado lateralizou, ele está mantendo a faixa de preço por muito tempo, é perfeito para fazer esses ranges mais apertados e ganhar muita taxa nesse período. Agora, se o mercado está num período mais, entre aspas, normal, a gente bota um range médio para poder ganhar de uma forma mediana, né? De uma forma que seja legal e que a gente não corra muito risco, tá? Então, né, essa parte do range é muito importante. A gente tem, é onde o pessoal tem mais dúvida, tá? Então, eu vou fazer vídeos também sobre a questão do range, mas só para vocês entenderem, tá? Basicamente como funciona. E aqui, né, então a gente tem os nossos pontos principais de como funciona uma pool de liquidez. Agora, só falando aqui, uma parte importante são os riscos, tá, pessoal? Não existe nada, mas literalmente nada que envolva dinheiro que não tenha risco. Na verdade, viver tem riscos, né? Então, obviamente que aqui a gente tem risco. Os riscos principais, a gente pode, né, diminuir os nossos riscos também. Vou dar um exemplo para vocês. Olha, o risco nessa pool. Qual seria o meu risco nessa pool? O meu risco nessa pool seria, talvez, vamos dizer, num cenário em que a Solana perca muito valor, né? Então ela vem aqui, ela tá nessa faixa, só que de repente ela despenca, né? Então daqui ela vai, vamos dizer, talvez para cá, né? Por preço de 193, né? Então, vou até pegar aqui, ó. Ela tá atualmente aqui. Peraí, deixa eu só marcar aqui correto. Então vamos dizer, né, que ela sai aqui do valor atual dela de 255 mais ou menos, e ela vem aqui para 1,90, tá? 190 e 40 dólares. Então ela teria caído 25%, 25% e meio. Isso é uma queda absurda, né? E olha, foi claro que, né, para quem acompanha um pouquinho o mundo cripto, sabe que isso já aconteceu e acontece com criptos que ainda essa queda é muito maior, de 90, 95%. Então isso pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Não sabemos. Muito provável que não, pelo fato da Solana ser uma moeda mais estável. Mas nunca é certeza, né? A gente não tem certeza de nada no mundo cripto. A gente tem possibilidades e probabilidade. Então esse seria um risco. Por quê? Porque lembra que ele desce comprando, né? Quando a Solana vai ficando mais barata, ele vai comprando. Comprando, comprando, comprando. Só que quando chegar no meu range mínimo, eu já vou estar 100% em Solana. Então eu vou estar 100% em Solana e a Solana está perdendo valor. Então eu estou perdendo o que a gente chama de impermanent loss, né? Que é quando a gente perde o valor porque a gente já comprou tudo, né, naquela moeda e a moeda não parou de cair. Ela continuou caindo constantemente. Então, esse é um dos maiores riscos das nossas pools de liquidez. E por isso que eu falo, né? Por isso que eu falei no começo e falo de novo, a importância de escolher tokens confiáveis. Tá? Não escolham meme coins, né? Como tem aquela do Trump, agora bem famosa, tem a Pepe, tem a Dogecoin, não são moedas confiáveis, tá? Não são tokens confiáveis. Tá subindo, mas pode cair 95% no dia seguinte. E quem ficar nessa moeda caindo 95%, perdeu todo o patrimônio praticamente, tá? Então, primeiro ponto de segurança, existe riscos com certeza, e esse é um dos maiores riscos do mundo cripto, tá? Das pools de liquidez como consequência. Então, como você pode resolver ou diminuir esse risco? Escolhendo bons tokens, tá? Utilizando bons tokens, você vai ficar muito mais seguro. Tem pessoas que fazem token ali, né, pool de liquidez de USDC e USDT, por exemplo. Então você faria uma pool de liquidez entre duas stablecoins. E aí o seu risco é quase zero, tá, pessoal? Aí o risco é realmente baixíssimo. Só que também o ganho também é baixíssimo. Então, quanto mais risco, mais você ganha, só que mais você pode perder. E quanto menos risco, né, no caso desse é quase zero risco, então vai ser bem baixinho o ganho, mas é um ganho que você pode ter constante. Mas seria bem baixinho mesmo, tá? Seria ali, se eu colocasse 500 dólares por mês, ali no mês, geraria muitas vezes, sei lá, 1,50 dólar. Então é bem baixinho o lucro, mas é um lucro certo. Nesse caso seria um lucro certo, que é você tá fazendo o pool de liquidez entre dólar e dólar, então não tem risco, né? O dólar não vai cair
diante do dólar, né? Então, tem essas estratégias de como você de mitigar esse risco, tá certo? Esse é o principal risco, tá? Tem outros riscos ali de você talvez não ter o controle legal de como tá os seus ganhos. Então, por exemplo, eu tenho meus ganhos e vamos dizer, né, que eu gerei 5 Solanas, né? Só que eu falo, olha, então as 5 Solanas hoje tá valendo R$ 100. Um exemplo bem, né, bem aleatório. Esse a 5 Solanas está valendo R$ 100. E aí eu falo, olha que legal, ganhei R$ 100. Não necessariamente. Se você não converter para dólar naquele momento, né? Então, desculpa, falar isso em reais, então para US$ 100. Se a gente não converter aquele valor para US$ 100 naquele momento, pode ser que a Solana amanhã aumente de preço, pode ser que sim, mas pode ser que ela diminua. E aí você, na verdade, ganhou US$ 50, porque quando você converteu, estava valendo US$ 50. Então, quem não tem um controle dos ganhos na pool, também é muito comum dela se perder e acabar tomando prejuízo no longo do tempo, tá? Mas esse é outro ponto. Se você escolhe tokens confiáveis, dificilmente você vai ter esse tipo de perda, né? Então, pode ser que eu tenha ali as 5 Solanas, que vamos ter, né, esse cenário hipotético vale esses US$ 100, mas amanhã cai para 50. Só que na próxima alt season, né, você teria essa valorização para US$ 150, por exemplo. Então, você não teve prejuízo, você teve um prejuízo, entre aspas, temporário, né? Porque depois ele aumentou e transformou em lucro, né? Até um lucro maior do que foi na época. Então, esses são os riscos, tá? Principais. E essas são as formas que você pode facilmente, né? Ali, mitigar esses riscos e diminuir para transformar, né, um ambiente mais seguro para você. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalhinho fazer esse vídeo, então se vocês puderem dar uma força também pro canal que está começando agora, deixar o like, se inscrever no canal, que a minha ideia é fazer esse canal. Eu fiquei um pouco receoso, mas eu quero criar uma comunidade para poder se autoajudar, tá? Eu acredito que ninguém consegue crescer de uma forma constante sozinho. Então, eu queria realmente criar uma comunidade para passar para vocês o que eu sei e também poder, né, aprender com vocês durante o caminho. Então, eu vou passar estratégias pessoais que eu faço, os meus casos de sucesso, também os meus casos de fracasso, porque eu acho importante mostrar que nem tudo são flores, né? A gente tem a parte do ganho, mas também tem a parte da perda às vezes. E a gente pode aprender com essas perdas para não ter perdas futuras. Então, se inscrevam no canal, a gente vai fazer uma comunidade realmente aí, fazer um chat no Discord para a gente poder mostrar ali, conversar melhor também durante a semana e passar sempre as atualizações de como tá indo as minhas pulls, tá certo? Então se inscrevam no canal, deixem por favor os comentários com as dúvidas de vocês, com as sugestões também, tá? Pra gente poder melhorar sempre o serviço. E é isso aí, pessoal. Até vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.